Olá, a gente está voltando. Tomara que vocês estejam aí, porque está tão interessante essa live da arte. Vamos já chamar a Jussara. Vamos chamar aqui a Jussara. Vamos continuar nossa conversa, que está tão interessante. Oi, Jussara. Oi. Ele caiu antes de você perguntar. Mas aí eu entendi que eu tinha que sair também para começar de novo. Isso. Então, pode continuar, que agora a gente tem mais uma hora. Não que a gente fique tanto tempo. Então, tem uma hora tá apagado, tá? Não sei se você tá vendo que não aparece nada agora. Mas vamos esperar para ver É, se acontece. Vamos seguir se acontecesse, né? sim. Porque é, aí eu poderia mostrar aqui as folhinhas. Mas enfim, É uma pena. eu estava falando dessa questão do intelectualizar a criança, né? É, Aham. é, perdi Que um mesmo pouco. nas crianças do primeiro setênio, né? Do segundo setênio, quando ela Do início do entra. segundo setênio, eu acho que às vezes existe uma grande pressa de trazer conhecimento intelectual para a criança, né? Aham. E, e não existe pressa porque ela vai ter um resto da vida dela para Uhum. para conhecimento. E aí, muitas vezes, a gente vê a criança numa rigidez, né? Uhum. Quando ela fica um pouco maior, e na vida adulta, então, na vida adulta acontece onde surgem as doenças, né? Por conta. Então, Uhum. né, para as pessoas entenderem o quanto que esse primeiro setênio ele é extremamente sério, porque tudo que Uhum. acontece ali de bom e também de ruim vai refletir lá na frente. E não muito Uhum. na frente, vai refletir no segundo setênio. Se eu exijo que a criança de primeiro setênio fique muito tempo sentada, Uhum. exijo dela um comportamento que o corpo dela não está pronto, porque o corpo dela é puro movimento. Lá no segundo Uhum. setênio, quando começa o início de precisar ficar um pouco mais sentada na escola, um pouco mais de concentração, ela não quer, né? Ela quer Uhum. movimentar o que ela não movimentou no primeiro setênio. Então, Uhum. ela quer continuar esse movimento, porque faltou. E aí, Uhum. por isso que surge tanto por volta dos 8, 9 anos, 10, a questão da hiperatividade, déficit de atenção. Sim. E às vezes a criança não tem Sim. nada disso. Ela só Uhum. não sanou a necessidade do movimento. Uhum. E aí, mais para frente, se isso se mantém ainda, a gente puxando por esse intelecto, esse pensar dela antes da hora, aí surgem as doenças lá na frente, na vida adulta, né? Uma artrite, uma artrose, e aí, às vezes, Sim. até complicações maiores. Então, era disso que eu estava falando, né? Isso. Que bom. É muito bom ouvir. Então vamos passar agora para as perguntas? Eu acho que Sim, tem algumas perguntas muito interessantes e acho que a gente pode trazer um pouquinho elas. Uma pergunta que veio, acho que do Facebook, e você comentou um pouquinho disso, da relação das artes com as aulas de religião, as contações de histórias e do pensar científico. Então você pincelou um pouquinho sobre, né, essa questão da arte, da religião que você trouxe mais até pelas Madonas, que não é exatamente uma religião, né? Algumas pessoas acreditam que a pedagogia Waldorf é religiosa, né? Por se denominar cristã, mas não é religiosa, né? Não é dogmática, ela é mais sensível com relação a esses estudos do caminho da humanidade e do próprio ser humano, né? Da evolução. Então,
E provavelmente está relacionado essa religiosidade com a arte, e com as Madonas. Você quer comentar um pouquinho sobre as histórias, né? E sobre o pensar científico que ela fez essa pergunta. Sim, na verdade, assim, acho que a gente já falou um pouco essa questão Isso. da religião. Vou falar religião porque a pergunta foi sobre religião, né? Aham. No primeiro setênio. Bom, primeiro, assim, a antroposofia é uma filosofia, né? Ela não é Uhum. uma filosofia que é, busca entender, olhar o ser humano a partir das fases da vida, né? E que essas fases são os Uhum. setênios. E então, falando do primeiro setênio, a gente então volta a falar sobre religiosidade, dessa Uhum. relação da criança com essa religiosidade, que é a partir da natureza, né? Uhum. De todos esses cuidados que eu falei, porque quando eu arrumo uma mesa e coloco uma flor, existe muita religiosidade nisso. Quando eu Aham. me preparo para encontrar a criança, como professora, ou mesmo como mãe, quando eu me levanto e me preparo, porque eu tenho um dia com essa criança e eu me alimento bem pela manhã e junto com ela, isso é uma religiosidade. Quando eu Uhum. faço o pão, o alimento é religiosidade, né? Dentro da escola Waldorf, não se traz a religião como doutrinamento, né? Que a Uhum. criança vai seguir aquilo. Se traz essa religiosidade para que cada família possa escolher o caminho da religião que vai trazer para quem escolhe essa religião é a Isso. família, né? Que vai E se trazer tiver uma religião, né? Às é, vezes não tem, às uma vezes crença não na tem. natureza, né? Às E vezes tem ok. famílias que não têm nenhuma religião, que no Uhum. entanto tem tanta religiosidade quanto, Isso. né? Então, é, é isso. A religião ela é de escolha da família, Uhum. né? Se sim ou não. E a Uhum. religiosidade, no meu ponto de vista, ela é mais importante. E nela está contida muita arte, né? Uhum. Desde da vida do que a gente vive do dia a dia até as obras de arte. Aí tem uma infinidade, né? Uhum. E aí, porque dentro do desenrolar, né, de uma manhã, de um período, também existem as contações de histórias. A gente vai entrar nesse tema mais para frente, mas que também está dentro dessa religiosidade, desse cuidado com a criança dentro da expansão e contração um dia, aonde no final do dia existe uma contação, onde ela pode se aquietar, se aconchegar, né? Eu acho que entra muito nesse processo que você trouxe agora com tanto carinho, né? Essa religiosidade. É, no meu ponto de vista, tudo que é feito na escola Waldorf, não importa também agora primeiro setênio, segundo, tem muita Uhum, religiosidade, porque tem muita veneração pelo que é feito. Então, quando uhum, vai contar uma história, aquele ambiente, aquele momento é preparado. A professora está preparada para trazer essa história com uhum, toda a vida que ela possa ter. E isso a uhum, criança sente. Ela sente porque existe uma verdade ali da professora, né? Falando agora uhum, da escola, existe uma verdade para aquela professora. Ela fez uma escolha de estar ali. Então, ela uhum, escolhe o melhor que ela pode e dá o melhor que ela pode dela para a formação dessa criança. Então, isso é muito uhum, religiosidade. E essas histórias, né, os contos de fadas que são muito pro jardim de infância, para o primeiro setênio, mas também depois segue até para a vida adulta, uhum.
esses contos de fada dos irmãos Grimm, eles trazem muita religiosidade, né? Uhum. Por isso que é importante ler com atenção, pensar sobre e estudar eles, porque não é qualquer coisa que está sendo contada. A professora sempre tem um motivo. Uhum. E os pais também podem construir isso, né? Pega um conto mais simples e começa por esse conto. O que Uhum. que esse conto me traz? Torna ele vivo para depois trazer para a criança. Se Uhum. eu encontro um conto de fadas e dentro daquele conto tem algo que me causa um pouco de incômodo, eu não vou contar Uhum. para a criança, porque aquilo ali ainda me causa incômodo. Por que que me causa incômodo? Eu preciso entender. Então, enquanto eu não entendo e, e não torno isso interno em mim, eu não devo contar para a criança. Depois que eu entendo, eu ainda vou pensar se eu vou contar, porque se o que eu entendi vai ser bom, né? Sim. Se o que eu senti com aquele conto vai ser legal para a criança. Então, isso é religiosidade a partir dos contos de fadas ou de alguma outra história. Tem os contos rítmicos também, né? Aham. Isso nos primeiros anos, né? Tipo, É, dentro do jardim, nosso jardim a gente traz mais até os 3 anos e meio, são os contos rítmicos. Vamos para outra pergunta? Senão a gente sim. vai ficar 1 hora mesmo. Vai. A segunda pergunta é como temperar os temperamentos e quais as técnicas usadas para cada um. Aqui a Ah, gente já entra mais um pouquinho no fundamental, né? e também Não assim, ó. utilizamos a... Também assim, temperamentos, tá? É como eu estava falando sobre a cor, né? As cores têm temperamentos. Isso Uhum. seria uma live só para isso. E assim, não seria o suficiente, seria para trazer a ideia. O que dá para falar da educação infantil sobre temperamento é que, num geral, a gente diz, olha para a criança e ela tem uma sanguinidade, Uhum. certo? Mas isso eu não estou dizendo que são todas sanguíneas e nem que elas são sanguíneas. Eu estou dizendo que tem uma Aham. sanguinidade. Sim. Qual vai ser o temperamento precisa de um pouco mais para frente, né? Uhum. Então, mas enfim, é um tema separado, né? Já Sim. é. É, as atividades dirigidas com arte plástica, com as artes plásticas, são indicadas para qual idade? Atividade dirigida a partir assim, ó, a partir do segundo setênio, tá? Uhum. É, no Jardim Waldorf, quando as crianças, o último ano delas no jardim, né? Quando ela tá naquele ano que ela vai completar 7 anos, que a pedagogia Uhum. Waldorf segue a educação infantil até o ano que a criança vai completar 7, que aí é quando ela Aham. está pronta, física, emocional, né, para uma alfabetização. Para Uhum. começar, então, o exercício maior, um pouco mais do pensar. Mas quando elas estão nesse último ano, aí sim pode ter algumas atividades escolhidas mais conduzida, Uhum. como um preparo de coordenação motora um pouco mais fina, porque até então o preparo foi da coordenação motora mais ampla. Quando ela Uhum. está se preparando, porque é o último ano dela no Jardim Waldorf, Uhum. esse preparo pode acontecer. Então, são selecionados cuidadosamente quais são as atividades que essa criança vai fazer, né? A aula de Uhum. canto, por exemplo, já é uma atividade mais dirigida para essas crianças um pouco maiores. Aham. E então é uma atividade dirigida. Depois, quando eles estão nessa fase, um trabalho com argila mais dirigido também. Um Uhum. bordado mais amplo, uma costura mais ampla também. A Uhum. feltragem com a mão, né, com sabão e água morna também. Uhum. Então, assim, tem algumas atividades que já podem oferecer para a criança, mas porque ela está nesse processo de preparo mesmo. Porque além Uhum. dessa coordenação motora mais fina,
a gente também está pensando que nesses momentos de aula de Cantle, Uhum. desses trabalhinhos manuais, né, um pouco de arte mais direcionada também, a gente Para quem está não pensando conhece, também. só para quem não conhece o canto, ele é um instrumento parecido com a lira, né? E que as crianças têm essa oportunidade de tocá-lo. Só para quem Isso. não, as pessoas que não conhecem. E isso acontece porque também exige que a criança fique sentada um pouco mais de tempo, Uhum. E né? Então, concentrada, né? então a gente já está ali sinalizando que vai mudar um pouquinho, né? Está sinalizando, Uhum. pedindo para ela uns 40 minutos, 30 minutos desse tempo para um trabalho, né? E elas se Uhum. sentem muito importantes, né, nesse momento, porque Sim. elas sabem que elas estão dando um passo para vão iniciar algo novo. Então isso é muito bonito também, né? É, Uhum. esse sentimento de agora eu estou um pouco maior, eu tenho mais responsabilidade e eu consigo, né? Uhum. Legal. E aí também entra a aquarela, né? Que A também é um aquarela pouco mais, né? daí um pouco mais dirigida, Aham. né? Um pouco, às vezes eles mesmos pedem, né? Alguma coisa que eles querem fazer ali na aquarela, então Uhum. a professora pode conduzir um pouco. Uhum. Quais os benefícios da criança tem com contato com a arte? Você falou um pouquinho já, né? Os benefícios que É, ela tem, né? Toda essa soltura, não se torna rígida. Então, acho que já está dentro. é. Tem uma pergunta aqui. Devo incentivar as artes para o meu filho de 3 anos? Acho que também já entrou, né? Se Você for da forma comentou. como a gente conversou aqui, né? Como acontece no próprio jardim, né? Se essa criança está no Jardim Waldorf, ela pode pedir aí umas orientações mais pessoais também para as professoras. Se não estiver no Jardim Waldorf, pensa nisso. E, e se não tiver, também não vai estar, né, por alguma razão, pode também procurar ler um pouco sobre a pedagogia Waldorf nesse primeiro setênio, mas dentro daquilo que a gente falou, né? Uma criança de 3 anos, o que ela mais deseja, que a gente falou no início. Uhum, uhum. Ah, e por que a pedagogia Waldorf olha tanto para a arte e deixa as outras matérias no ensino obrigatório um pouco mais de lado? Acho que a gente também já falou, né? E não, eu Que não é. concordo com esse ponto de vista, na verdade. Né? Uhum, Eu acho que a pedagogia Waldorf dá um valor para a arte que as outras propostas pedagógicas não dão. E ela faz uma uhum, transdisciplinaridade. E a arte faz essa ligação dessas matérias. Então, uhum, de uma época, por exemplo, de matemática, que vai passar por uma época de geografia, a arte está permeando essas matérias, fazendo essa uhum, transdisciplinaridade, essa ponte. Então, uhum, e a arte, ela vem como enriquecimento das matérias. uhum, Então, não é que uhum, ela tem um valor maior, é que ela está presente aonde normalmente nas matérias, nas outras propostas não estão. uhum. Né? A arte, quando falo de arte, eu falo sim, artes plásticas, música, teatro. A gente Aham. não falou do teatro de mesa que acontece Isso, no, no no jardim. jardim. Né? Ah, tem uma pergunta aqui que a gente estava falando sobre como incentivar as artes para as crianças de 3 anos, mas a pergunta é: e na quarentena? Elas não estão no jardim, né? Na Então, quarentena, como é que pode se trazer a arte isso, a arte, a arte acho que de uma maneira geral. na E, quarentena é como a gente estava falando, né? Eu fui fazendo a relação do espaço do jardim com o espaço da casa, porque o isso, espaço do jardim de infância é um espaço que a casa também tem. isso. Mas e talvez especificamente, né? Se a gente for pensar nesse ambiente de um ritmo de expansão e contração, Se a gente né? for Tá falar de livre. ritmo. Uhum. É só para trazer, de repente É, trazer uma arte, né? Como você comentou, uma argila, É, se a né? gente for Talvez uma falar, pintura. acho que a gente pode organizar então assim um dia a dia, né, em casa com a criança na quarentena.
Aham, Porque assim, cada família tem uma situação. Provavelmente a exato. maioria está trabalhando em casa. Então, Uhum, também, primeiro, os pais precisam definir, né? Se vão trabalhar, se é o dia todo que eles estão tendo que trabalhar, se são horas a serem cumpridas, se eles uhum, conseguem se organizar, um trabalha um período, outro trabalha outro período, se alternarem, né? Tem uhum, mães sozinhas, tem pais sozinhos, a criança está lá, então eles vão precisar organizar um ritmo. Então, uhum, definir horário que acorda, horário para café da manhã, do café da manhã até o horário do almoço, se eu estou trabalhando, a criança precisa estar com alguém. uhum, Então, o que esse alguém pode estar fazendo com a criança? Né? Pode uhum, estar fazendo uma pintura, pode estar fazendo uma modelagem, pode estar fazendo um pão de manhã, né? De manhã é muito, muito gostoso fazer o pão. Ela pode estar uhum, ajudando alguém com o almoço, né? uhum, que é E uma aí arte. é uma arte, porque ela vai estar lidando com os alimentos que têm cores, que têm textura. Então, ela está Uhum, vivendo todas essas coisas, porque isso transforma dentro dela. E no futuro, isso pode virar arte. uhum, E depois ela vai ter o horário de almoço. Depois do almoço, eu deixei esse tempo para estar com a criança, ou eu preciso trabalhar ainda? Bom, se eu vou estar com a criança, eu vou fazer um ritmo também. Depois do almoço, seria interessante que ela tivesse o horário da soneca. uhum, Isso, eu diria que para o primeiro setênio todo. Pode ser que uma criança maior não queira dormir, mas ela pode descansar. Então, ela pode ter uhum, uma poltroninha, ela pode ter um lugarzinho lá nas almofadas que ela vai descansar. É aquele tempo de descanso, de meia hora, 40 aham, minutos. E aí depois ela pode preparar alguma coisa para o lanche da tarde, coloca lá para assar, e aí pode fazer uma brincadeira, né? Ela pode ouvir uma música e dançar, pode cantar, se na família alguém toca, né? Às vezes toca um instrumento, pode tocar algo para ela, fazer uma brincadeira uhum, com isso. Ela pode, se tiver quintal, ela pode brincar lá fora. Se não tiver quintal, mas tiver uma sacada, pode se criar uma horta no vaso, né? Uma horta, uhum, tem um nome, agora não lembro, mas uma hortinha de chá, de ervas, né? Então ela ter uhum, uma atividade, né? Que ela possa fazer e que tenha um adulto junto com ela. Ela vai ter o uhum, horário do lanche e aí mais para o final da tarde já começa a diminuir luz na casa, fechar a cortina, botar o tecidinho no uhum, abajur, né? Alguma coisa assim. E, e já preparar alguma coisa para janta. uhum, E aí é a hora que pode também já ter escolhido uma história. Então, assim, são uhum, coisas simples, né? É uhum, difícil também uma orientação muito rígida, porque cada família tem uma situação. Mas o que é sim, importante e que eu falei bastante é que é fazer o que se tem que fazer na casa e trazer a criança para participar disso. Às vezes precisa lavar um sim, pano de prato, às vezes precisa limpar um banheiro, né? Varrer uma cozinha sim. e colocar ela Passar um junto. pano, Passar vai um junto. pano, lavar a louça, Sim. né? Então, A assim, gente, às vezes tem bichinho, tem que dar comida pro bichinho, tem que brincar com o bichinho. sim. Então, a gente, primeiro, as coisas do dia a dia. E aí, onde que eu posso ter um olhar mais artístico para isso, né? Então, não é uma arte profissional que a gente vai ter com essa criança de primeiro setênio. É uma arte Uhum, da vivência e dos sentidos, né? Das percepções. E aí uhum, depois, vamos pintar aqui uma folha da cor da cenoura, um papel, né? Na cor da cenoura. uhum, O que mais que tem da cor da cenoura? Vamos pintar então só essa cor hoje. Vamos colocar a cenoura aqui e vamos procurar objetos que seja da cor dessa cenoura ou da maçã. Enfim, uhum. isso está trabalhando cor, forma, né? Se eu coloco essa maçã aqui lá na luz do sol, como é que ela fica? Ela fica brilhante, e tal. E se eu coloco aqui debaixo da mesa?
né? Então, Uhum. precisa Traz ser umas mais. criativo, né? Assim, são muitas possibilidades. A gente ficaria aqui muitas horas, Sim. Eu acho que é né? importante falar também que, principalmente para crianças pequenas, de 3 anos, né, que a gente estava falando um pouco, de não colocar limites e linhas. Então, se você vai colocar uma aquarela ou trazer um desenho para ela pintar, mesmo que numa folha de papel com giz de cera, que não tenha forma já na folha, que não tenha um desenho pronto, que deixe um papel em branco para ela poder explorar esse papel com as cores que ela vai conhecendo nesse processo, né? E não deixar meio que já algo com um formato para ela, né? Que ela possa criar esse formato por si só. Eu acho que isso é bem Isso é importante também, né? nada de forma pronta. E o Uhum. adulto também, se puder sentar e pintar junto, né, com giz de cera ou com alguma tinta, é só pintar a cor, né? Só preencher aquele papel de cores, misturar, evitar oferecer o preto e o cinza para a criança. Isso, Não, a gente não tem nada importante. contra. É só porque, por exemplo, a criança pintou, né? Fez lá uma mescla de cores. E aí ela pega um giz preto e ela, muitas vezes, ela passa por cima de tudo. Então, ela acaba perdendo a vivência daquela cor que está imprimindo na alma dela. Ela cobre. Então, é muito cedo, porque ela não sabe lidar ainda com Uhum, essas cores, né? O cinza também, ele deixa opaco. Então, é nesse uhum, sentido, né, de uhum, tomar esse cuidado. Não tem uhum, ela não sabe ainda lidar com o brilho dessas cores. Essas cores têm uhum, brilho. Um adulto consegue, mas uma criança ainda não. Então, uhum, evitar, né? E realmente o não trazer forma é muito importante. A criança traz a forma dela. uhum. Que ótimo. É, eu ia comentar outra coisa, mas me fugiu aqui. Mas eu acho que você trouxe tudo, contemplou tudo. A gente ficou bastante tempo. Foi uma live de 1 hora e meia. Mas foram coisas tão especiais que você trouxe e com tanto cuidado, né? Com um olhar justamente para as crianças. Espero que tenha contemplado as famílias também, que elas tenham esse cuidado para trazer em casa, sem necessariamente ter um dom artístico, que eu acho que também é uma dúvida e uma dificuldade que algumas mães ou pais tenham, mas eu não tenho dons artísticos, mas se você trouxer isso, né, com tanta beleza e cuidado, como você falou, não arrumar a mesa, não preparar o alimento e observar as cores do alimento, né? Trazer essa luz mais amena, acho que tudo isso já vai trazer essa harmonia para as crianças e vai trabalhar com o belo, né, e com a arte dentro delas. Então, a gente agradece muito, Jussara. Foi muito, teve muito alento aqui pra gente. E, e, e é isso. Quer É, gostaria de falar mais alguma coisa, querido? Uma pena que você não apareceu. é, Uma pena. por que será, né? Estranho. Eu até achei Sim, estranho, porque, né? É uma coisa que eu faço, que sempre aparece, assim, né? Eu sim. converso por esses meios e sempre aparece. Mas enfim, por alguma razão Não ficou apareceu. ausência de cor. Pois é. Mas Mas com certeza você coloriu com toda a tua sabedoria e com as suas palavras que trouxe muito, muito conhecimento, né? Que é importante para esses momentos e dentro de uma sutileza que todos podemos fazer. Então, a gente agradece muito toda é, essa cor que você é, trouxe. tentei trazer o mais simples, né, que eu pudesse, porque eu entendo o quanto que na casa não é fácil, Uhum, né? Então, espero que tenha ajudado aos pais, né, principalmente, porque eu uhum, acho que é um momento que é bastante difícil mesmo. A criança, ainda mais a criança de primeiro centênio, que é movimento. Imagine uhum, todo esse movimento contido agora. E uhum, sim. espero que tenha sido
também acrescentado, né, para quem trabalha com educação e está assistindo, para vocês do Jasmine Manga. A gente E agradece. agradeço também a possibilidade de estar aqui exercitando os aprendizados, né? Lembrando de Uhum. tanta coisa. Que Então, bom, também agradeço o convite, eu gostei muito. que bom, que bom. Uma ótima experiência. Né? Então, ótima noite aí, Jussara. Provavelmente agora você já Obrigada. vai para o seu sono, vendo Sim. muitas cores. Vou E demorar um fique pouco bem. ainda. Você comentou que você é noturna, né? Eu sou bastante noturna, então eu tô mesmo acordando cedo, eu tô bem acordada. E agora Uhum. com um acontecimento assim, eu demoro um pouco para Ah, entendi. digerir. Mas daí eu vou Tá lá bom. olhar um pouco do que eu tô trabalhando com arte aqui bastante, e aí já Aham. faço um caminho. Que bom. Não esqueça de mandar pra gente as fotos Tá? do que você gostaria de mostrar. Eu coloco Tá. no nosso stories. E aí as pessoas vão poder se inspirar, Vou tá tirar bom? foto amanhã, durante o dia, porque daí tem mais luz, e aí eu te mando, tá bom? Aham, tá bom. Que bom. Obrigada a todos que participaram da nossa live. Foi uma live Uhum. pela metade, pelo menos visualmente, mas cheia de conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado. E participem lá da nossa campanha, continuem acompanhando a gente no Instagram e também acompanhando os outros temas, que teremos outros convidados também especiais para os outros temas. Boa noite a todos e Boa até. noite. Boa Tchau. noite, Jussara. Tchau, tchau. Tchau.